Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira com você em mais essa oportunidade e para prosseguir naquela nossa série Você Entendeu Errado. E nesta oportunidade vamos abordar Você Entendeu Errado, 1 de João 2,19. Mas antes eu sempre tenho que pedir você para se inscrever em nosso canal, clica no sininho para ser notificado de novas publicações, curta, compartilhe e siga-nos em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e você nos ajuda a alcançar muitas outras pessoas. E eu quero também dar uma nota de agradecimento àqueles que, até indicados por um ex-aluno e amigo, pastor, pregador, Sérgio Soares, que se inscrevesse em nosso canal. E nós tivemos, assim, mais de uns 100 aí, nos poucos dias se inscrevendo, e estamos pertinho de chegar aos nossos 1.000 inscritos. Tem menos de 100 para chegarmos lá. Nos ajude, compartilhe com outros e traga novos inscritos para o nosso canal. Então, venha comigo para você entender certo o que você entendeu errado. Você entendeu errado 1 de João 2,19. Esse texto diz-nos assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esse é um dos textos mais usados, infelizmente, por pastores e líderes e membros também da igreja local, para classificar e identificar aqueles irmãos que, seja lá pela razão que for, saíram daquela congregação, foram congregar em outro lugar. E quase sempre, para justificar essa saída, e que quase sempre também é até justificável, usa-se esse texto. E como eu sempre digo, você entendeu errado a um texto bíblico quando se ignora o contexto. Sempre, essa é uma regra principal. Se ignorou o contexto do texto, vai entendê-lo errado. Daí a gente precisa entender principalmente o contexto da carta. Essa é uma epístola do apóstolo João, evangelista, que está escrevendo a uma comunidade cristã, que principalmente uma das razões é que ela está enfrentando uma heresia que está sendo lá ensinada, está sendo lá combatida, de certa forma também, que é o gnosticismo. O gnosticismo tinha uma principal doutrina que o evangelista João vai debater e explicitar no capítulo 4. E essa doutrina principal era de negar que Deus, que é espírito e que eles diziam que é sempre bom, pudesse se humanizar, tornar-se físico, matéria, que eles diziam que é sempre má. Então, por essa razão e outras mais, eles estão sendo combatidos pelo evangelista João. Por isso que no verso 18, João está dizendo que antes do personagem profetizado na Bíblia, lá no Apocalipse capítulo 13, e também por Paulo em 2 de Tessalonicenses como o anticristo, que virá no futuro, ele diz que muitos anticristos já se manifestaram. E ele diz que esses anticristos são esses falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores. E é sobre eles que João vai dizer no verso 19. Após citá-los no verso 18, ele diz no verso 19 o seguinte: eles quem? Os falsos mestres, falsos profetas, portanto também denominados por ele de anticristos, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então quem foi que saiu do nosso meio? João está dizendo, os falsos mestres, porque não eram dos nossos. E por que não eram dos nossos? Porque eles estavam pregando contra Cristo, ensinando contra Cristo, não eram de Cristo, portanto não eram igreja de Cristo. E por eles não conseguirem ficar no nosso meio, ensinando o que estavam ensinando, saíram do nosso meio e mostrando que nunca foram dos nossos. É isso que João está dizendo. Inclusive, João diz que eles vieram com a intenção de enganá-los, está lá no verso 26. João vai dizer que essa é a intenção deles, enganá-los, desvirtuá-los da doutrina de Cristo, da mensagem de Cristo, da verdade de Cristo. Por isso que estes que saíram dentre os irmãos, no meio dos irmãos, eram mestres gnósticos que não encontraram mais nenhum lugar para disseminar as suas doutrinas, nenhum terreno fértil para disseminar as suas doutrinas, e graças a Deus por isso também, e que no verso 18 o evangelista João está identificando-os, e no verso 26 também dizendo
qual era a intenção deles. Então, o próprio texto é muito claro. Para ajudar mais ainda, o capítulo 4, João vai dizer mais uma vez, lá João chama-os de Espírito. João diz assim, ó, se um espírito negar que Cristo veio em carne, esse tal espírito não é dele e é um falso mestre. Então o próprio texto também já se explica lá de João capítulo 4, verso 1 até o 5, onde ele está exatamente dizendo esta verdade. Então, o que eu preciso dizer para você é que esses que saíram eram anticristãos porque negavam a doutrina de Cristo, inclusive da encarnação de Cristo. Pregavam contra Cristo e que João chama-os de anticristos, no plural, antes do verdadeiro anticristo escatológico vier, ou chegar, ou se apresentar ou aparecer na história da humanidade. Por isso, eu encerro essa reflexão com você, de você entendeu errado, que agora eu tenho certeza entendeu certo. Respeite a decisão de quem quer que seja que tenha saído do meio da congregação, seja lá pela razão que for, inclusive que tenha sido até uma razão errada, uma decisão errada pela razão errada. Mas respeite, porque cada um de nós há de ter que lidar com as consequências de suas próprias decisões. Isso é bíblico. O que a gente semeia, a gente colhe, não tem para onde correr. Mas que você nunca os classifique como saiu do nosso meio porque não era do nosso. A não ser que seja muito explicitamente identificado como anticristo mesmo, porque está pregando contra Cristo, contra o evangelho de Cristo, está ensinando heresia, quer desvirtuar o povo de Deus, quer criar uma seita e que de repente viu que não daria muito certo, saiu. Aí sim, daria para encaixar nesse versículo. Mas caso contrário, seja o irmão mais atribulado do planeta Terra, não tem como encaixá-lo nesse contexto, porque não é disso que João está dizendo. Então, portanto, agora que você entendeu certo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe as suas críticas também, compartilhe. Afinal de contas, esse canal também é seu. Que Deus te abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.